Oi, meu nome é Lawane, eu tô no módulo W8 da Wizard. Eu estudo aqui faz 2 anos e eu escolhi a Wizard porque, na verdade, eu já tinha feito inglês antes em outras escolas e apesar de eu ter bons professores, o material não era tão bom, eu não tinha prática na fala, eu só conseguia escrever bem mais ou menos, dava aquela enrolada. Depois que eu entrei aqui, eu fiquei encantada com o material, com o auxílio dos professores, a assistência que a Wizard dá. E a questão da prática em sala de aula, o tempo todo falar em inglês, fazer você pensar em inglês. Tanto que às vezes eu saio da escola, eu falo inglês com a minha mãe, esqueço que eu tenho que falar em português. Mas eu gosto muito da Wizard por isso. Ela não é só a parte escrita, mas a parte prática. Teve uma vez, eu estava em uma viagem com a minha família, a gente estava lá no Rio de Janeiro, em Paraty, e a gente estava fazendo um passeio de escuna, e tinham 3 holandeses lá. E o moço que estava servindo a gente, ele não sabia falar inglês, e os holandeses queriam pedir comida. E eles estavam na base da mímica, e o menino não entendia, e todo mundo na escuna olhando, né, porque brasileiro fica curioso quando vê os gringos assim. Aí meu pai falou, meu, vai lá, testa seu inglês, né? E eu fiquei meio com receio, falei, pô, os caras são de lá, vou dar uma enrolada. Mas não, eu fui lá, comecei a conversar com eles, que é bom que eu tenho o número deles até hoje, peguei contato, eles são lá de Rotterdam, é a 1 hora de Amsterdã. Me contaram bastante coisa sobre lá, perguntaram muitas coisas sobre o Brasil, elogiaram o Brasil, falaram até que a gente é muito diferente do pessoal de lá, que mesmo a gente não sabendo falar inglês, a gente se esforça. Mas, querendo ou não, ele ficou feliz de ter alguém que soubesse falar. E ainda no final elogiou, falou que, nossa, parece que você nem é do Brasil por conta do inglês. Que eu não gaguejei, isso que eu tô no W8. Eu não gaguejei, consegui conversar, bater um papo. Todo mundo ficou olhando, achando que eu era gringa também, mas não era. Mas foi legal. Bom, há um tempo atrás, eu tava fazendo entrevistas, né? E tava difícil arrumar emprego, todo mundo sabe que tá difícil. E aí eu fiz uma entrevista na empresa Knorr-Bremse aqui em Itupeva para a área de importação. A entrevista inteira foi em inglês praticamente. Eu fiz uma redação em português e logo em seguida a entrevista foi em inglês. E eu passei nessa entrevista, eu trabalho lá até hoje e, querendo ou não, utilizo o inglês o tempo todo. Não tanto quanto deveria, por enquanto, mas uso bastante. Eu recebo documentos em inglês, às vezes eu tenho que conversar com fornecedores em inglês, atendo o telefone, é alguém querendo falar com alguém do meu setor, falando em inglês, às vezes até um inglês misturado com israelense, aquele sotaque meio difícil, mas dá pra entender, eu consigo conversar, apesar do telefone, que muita gente fala que inglês no telefone é totalmente diferente, é mais difícil. Mas é bom porque eu pratico bastante. Aí às vezes eu chego aqui, tem coisas que a gente aprende na aula que eu já acabei aprendendo lá, porque tem os processos e tudo mais. E quando eu arrumei o emprego, eu vim aqui na Wizard e falei, nossa, eu arrumei o emprego graças ao Wizard, graças ao inglês, porque realmente foi por conta do inglês. Eu sempre indico a Wizard para todos os meus colegas, porque querendo ou não, na faculdade bastante gente fala, putz, eu preciso fazer inglês, estou precisando fazer inglês. E eu sempre indico aqui, porque querendo ou não, é um material maravilhoso, são os professores muito bons, é uma assistência muito boa. E querendo ou não, o inglês fez a diferença na minha vida. E eu espero terminar, ainda finalizar com um intercâmbio, quem sabe, ou talvez até ficar pra lá. Mas é isso, eu quero terminar, porque querendo ou não, assim, eu já sei, consigo tal, mas eu quero ser fluente. E eu sei que com a Wizard, com o tempo, eu vou aprender todas as palavrinhas, todas as gramáticas e vou terminar isso aí.